Joaquim arregalou os olhos, não conseguindo impedir o descompasso dos batimentos cardíacos. Aproximou-se da mulher, até demais, e implorou: "Onde está? Quero vê-lo." "E verá. Primeiro, terás que entregar 15 rapaduras, daquelas especiais." Joaquim captou que a mulher sabia de tudo sobre Quintino, mas também sobre o ouro. Não conseguiu sopitar um desabafo. Maldito ouro! Mas benditas rapaduras, pois sim. Acalmando-se em parte, murmurou: "Estou providenciando as rapaduras. Quando eu souber que meu filho está vivo e com saúde, elas serão entregues." "Muito bem, Vossa Senhoria. Esteja no porto daqui a 3 dias, depois que o sol se pôr. Sei que tens esposa. Cuide de ser discreto e não comentes nada que faça mal à saúde do seu filho ou dela." Joaquim entendeu a ameaça, direta. Pediu à mulher: "Pelo amor de Deus, não deixe os piratas fazerem nada de mal ao meu Quintino. Isso só depende de Vossa Senhoria. Passe bem." 3 dias após, no local e hora combinados, lá estava Joaquim, aflito, pleno de angústias, suspeitando de tudo, até mesmo temendo ser sequestrado, ele próprio. Sabia que estava sob vistas piratas. Havia muito anoitecera sobre a cidade do porto. E nada dos piratas. Perto da meia-noite, já quase enregelado, mas disposto a jamais abandonar a esperança, ouviu música, sublime música aos ouvidos. E salve, Sr. Joaquim. Era um homem bem trajado. Em companhia daquela mulher. Eu quero ver meu filho." Sem dizer palavra, o homem balançou o lampião que trazia aceso. Logo uma canoa se aproximou, com 2 remadores. Ninguém disse palavra. Com gestos, apenas, os homens indicaram a Joaquim que embarcasse, o que fez. Puseram-lhe venda. E lá se foi ele, com aqueles 2 homens, que por quase 30 minutos, remaram, talvez mar adentro, sem pronunciar uma única palavra. Chegaram a um galeão, e pelo balanço da canoa, percebeu que trocavam sinais com o pessoal de bordo. Tocando-lhe, mandaram subir ao convés. Obedeceu, temendo que a qualquer momento o coração parasse, tamanha ataque cardíaco o acometeu. Ao pôr os pés no navio, tiraram-lhe a venda. Viu-o. Lá estava Quintino, junto à murada oposta. Atirou-se para ele. O filho tentou o mesmo, mas as correntes nos tornozelos impediram-no de sair de onde estava. Abraçaram-se, chorando. "Meu menino Quintino. Que fizeram a ti? Oh, meu Deus, por que tinha eu que mandar-te para as Áfricas? Perdoa, filho, perdoa. Meu bom pai, tira-me daqui, pelo amor de Deus. Ora pois, cá vim para isso." Alguém lhe pousou a mão no ombro e convidou: "Vamos ao meu aposento." Era um homem magro, de assombrosa palidez, que nem o avançado da hora noturna conseguia ocultar. O olhar, de frieza mais glacial que a própria noite daquele inverno, não deixava quaisquer dúvidas. Era de um homem mau, muito mau. Entraram. Quando o homem fechou a porta e acendeu mais um lampião, Joaquim identificou que aquele compartimento, com uma cama tosca, pequena mesa, sobre a qual estavam garrafas de rum e de vinho, alguns mapas, todos riscados, era mesmo do comandante da embarcação, como suspeitava. Tripulantes, todos ficam em compartimentos coletivos. Sobre a cama, uma bandeira negra, tendo ao centro o desenho de uma caveira, apoiada na figura de 2 tíbias, cruzadas. Algo confuso, Joaquim teve um momento de reflexão feliz. Pensou em Jesus Cristo. Estranha força assomou-lhe todo o ser. De início, sustentou o olhar gélido e fixo do pirata, como que a fulminá-lo.
A seguir, tomou a iniciativa. Vejo que meu filho está salvo. Que fique assim até eu poder resgatá-lo. Aliás, quero levá-lo comigo, agora mesmo. Para tanto, dou-te essa porção do ouro que pediste em resgate. Assim falando, Joaquim entregou ao homem algumas pequenas sacolas de couro, com o ouro que Valdeiro havia emprestado. O homem levantou-se, acercou-se quase encostando testa na testa, gritou. Mais uma bobagem como essa, de querer me dar ordens, ou fazer ameaças, e mando açoitar os dois, pai e filho, agora mesmo. Deu outro estentórico grito. Duvidas? Joaquim refreou o impulso de revidar a agressão. Refletiu, mais uma vez com acerto, que a vida de Quintino estava em jogo. E, se não soubesse se conduzir, a dele próprio também. Humilhou-se. Perdão, senhor, perdão. Quem vos fala é um pai machucado em ver o filho prisioneiro. O pirata, de alguma forma, aplacou a agressividade. Assim está melhor. Trouxe-o aqui para tratarmos de negócios. Vamos ao que interessa. Onde estão as rapaduras, 15 delas, ou quantas sejam necessárias para minha arroba de ouro? O irmão da noiva do meu menino foi encomendá-las, lá na colônia, no Rio de Janeiro. Muito bem. Estamos indo para lá. Joaquim ficou intimamente alegre com a decisão do pirata, pois nem foi preciso sugerir que o resgate fosse pago no Brasil. Logo se arrepiou com o que ouviu. Se eu receber as rapaduras que faltam, Vossa Excelência receberá seu rapaz inteiro. Do contrário, só enviarei dele os pedaços do corpo que colocados em uma balança se equilibrem com o ouro que me trazes. Homem. Não tens filhos. Solte o meu menino, pelo amor de Deus, eu imploro. Fiques comigo, mas soltes o menino. De nada me vales, velho como és. Quanto ao teu filho, será solto sim, lá na colônia, um minuto após eu adoçar a boca com as rapaduras que o teu futuro compadre me entregar. Olhou fixamente para Joaquim e sentenciou, malévolo. Esteja tu também lá, em 2 meses. Passei pelo porto, como fizeste por aqui, logo receberás instruções de como pagar o resgate. Sendo-lhe aplicada a mesma venda, para impedi-lo de ver ou sequer despedir-se de Quintino, que amordaçado, não pôde também dirigir-lhe palavra, foi reconduzido de volta ao porto. Quando Severo, fortemente escoltado, chegou ao arraial onde estava Mendonça, quase não reconheceu o sítio. Extensas plantações de milho e de cana eram mesmo bom disfarce do que se passava ali. Mas, que logo seria desnecessário. Perspicaz, Severo acomodou-se, nada perguntou, a ninguém. Por 3 dias só tratou de amenidades com o sócio espanhol e por mais 5 dias fez observações acuradas de tudo o que se passava naquela região. 10 dias após sua chegada, convocou Mendonça e de forma peremptória, inquiriu-o. Muito bem, Mendonça. Onde está? Mendonça, sempre na defensiva, com toda a atenção voltada para sua imensa fortuna, pelo tanto de ouro que já amealhara, fortuna crescente dia a dia, não se deixou apanhar em surpresa. Ladino, sabia que cedo ou tarde, e até estranhou que demorasse 10 dias, Dom Severo trataria do assunto ouro, trazendo-o dos porões da cobiça para colocá-lo sobre a mesa da usurpação. Sim, porque era todo seu. Bem guardado, meu amigo. Bem guardado. É bom que chames de amigo o emissário de El Rei de Portugal, título com o qual fui agraciado por Sua Majestade, que Deus o proteja. Sou intendente-mor de toda esta região. Dela e nela, tudo pertence à coroa lusitana. Assim, leve-me agora mesmo até lá. Interessante. Nenhum dos 2 homens sequer pronunciara a palavra ouro, no entanto, esse sujeito oculto nas frases, era quase que palpável no ambiente. Não era um convite ao pedido.
Era uma ordem perigosa, àquela altura, qualquer desobediência, refletiu Mendonça. Mas, também, levar uma autoridade estrangeira à sua fortuna, era o mesmo que abdicar dela. E isso, só a morte o conseguiria. Enfrentou o delicado momento. As falas de Vossa Excelência estão diferentes. Sou leal à minha palavra, mas não devo satisfações a uma pátria que não é a minha. Aliás, nem mesmo com a Espanha vou dividir meu ouro. Quero usufruir o que ele pode proporcionar, depois dos grandes riscos da sua conquista. Se Vossa Excelência pensa como eu, ajuizaremos partilha, do contrário. Severo entendeu. O espanhol jamais abriria mão da fortuna que lhe vier às mãos. Astuto e cauteloso contemporizou. Creio, homem, que tens razão. Vamos acalmar as mentes e depois acertaremos o que é melhor. Deixou Mendonça intrigado, ao afastar-se sem sequer insistir em ver o ouro. Mais alguns dias, andando descontraído daqui para ali, Severo atendeu, em víveres, peles e couro, a 3 armações que passaram rumo ao Mato Grosso e Goiás, em busca de pedras preciosas. Mendonça, superexcitado com o ouro, vivia em permanente estado de vigília e vigia, ante aquela que considerava perigosíssima presença usurpadora, a de Severo e tamanha escolta. Dormindo pouco ou nada, alimentando-se mal e sempre tenso, muito tenso, não poderia mesmo evitar que nova grave crise da saúde voltasse a alcançá-lo. Dos nervos, diziam, que tal era a doença do espanhol. Febre altíssima, pesadelos incessantes, nenhuma alimentação sendo assimilada e um descontrolado pensamento fixo no ouro, rapidamente aproximaram Mendonça da desencarnação. A esse comportamento, pelo qual a pessoa inconscientemente prejudica a sua saúde, a ponto de comprometê-la, podemos considerar como sendo de um suicídio indireto. Sem intenção, mas com culpa. Severo, até então se mostrando desinteressado pelo que se passava, assumiu o comando do arraial, em nome de El-Rei de Portugal. Seus argumentos eram convincentes. Quase 150 soldados portugueses, muito bem armados e municiados, obedientes às suas ordens, todos bem pagos. Severo chamou Tenggegê e ordenou que cuidasse de Mendonça. Os padres, ocupados com a construção de uma igreja, sequer tomaram conhecimento da existência de Mendonça, gravemente enfermo. O jovem Yoruba, obediente às tradições do seu povo, mais uma vez pediu ao velho Zanjiji que o ajudasse a cuidar do senhor Mendonça. Zanjiji, após permanecer por horas junto ao enfermo, em absoluto silêncio, diagnosticou, informando a Dom Severo a doença por dentro, na alma. Que é isso, agora? A alma não fica doente. Fica assim. A alma se alimenta dos nossos pensamentos e dos nossos atos, mas o Sr. Mendonça só dá ouro para ela comer. Ora, não diga bobagens. A alma não come. A dele come. Muito bom isso que me dizes. É chegada a hora de resolvermos esse assunto do ouro. Dirigiu-se a Tenggegê e a Zanjiji, imperioso. Onde está todo o ouro que foi catado desde que parti? Os 2 africanos sentiram um frio percorrer-lhes todo o corpo. Sabiam exatamente o que estava por vir. A ganância pelo ouro, enlouquecendo a criatura humana, transforma em insaciável detentora do que já tem e na busca de mais, rouba-lhe a razão, a ética, o respeito e a honra, própria de quem se lhe antepõe a qualquer barreira, por menor que seja. Zanjiji, sabiamente e com coragem, não titubeou. Cumpriremos suas ordens, Excelência. E então, pois? Onde está o ouro? Como Vossa Excelência já conhece, uma pequena parte está com meus amigos, só suficiente para fretar um navio que nos leve de volta à nossa África. Sei. O que quero saber é onde está o ouro que o Sr. Mendonça vem guardando. Zanjiji gaguejou.
Isso. Ele é quem sabe. Esconde tudo. Severo captou a indecisão de Zanjiji e tomou forte decisão. Se vocês estão me escondendo ouro, que pertence à coroa de Portugal, aí já serão tratados como ladrões de El-Rei. Zanjiji e Tenjeje compreenderam, pelas poucas palavras, que a sentença de morte, a partir daquela hora, passou a pairar sobre suas cabeças e dos demais africanos do arraial da Vila Rica. Sabiam dos arrastamentos que o ouro provoca, o que já era por demais sabido desde a África, segundo narrações dos mais velhos. Na tradição dos Yorubás, tudo que é da natureza é bom, pois emana de Olorum, o grande pai. Quanto ao ouro e pedras preciosas, há muito tempo existentes na África, ao lado de proporcionar meios para aquisição de utilidades comercializadas com os brancos, que as traziam do outro lado do mar, também provocavam traições e tragédias, por ganância. Tenjeje assumiu. Vossa Excelência pode nos eliminar, mas isso não seria prudente. Primeiro, porque ficará sem mão de obra que sabe garimpar e segundo, porque as atenções vão se voltar para este arraial e não tardará a acontecer uma invasão de aventureiros, salteadores e todo tipo de pessoas com a febre do ouro. Se isso acontecer, a despeito de toda a guarda que for mantida, nenhuma vida terá certeza plena de segurança, principalmente de quem guarda o ouro. A lógica irretorquível daquelas palavras fez com que Severo olhasse intensamente aquele jovem ex-escravo, que tanta curiosidade já lhe causara e agora, considerável admiração. Acerenou o clima. Sou um homem de palavra. Cá estou como emissário de El-Rei de Portugal, que Deus o proteja. Não serei falso, nem ingênuo, fingindo para vocês que não quero ouro também. Mas, essa minha posição não pode nem deve ser demonstrada por aí. Completou. Sei do plano de vocês. Retornar às terras da África. No momento, só eu poderei ajudá-los, mas preciso da sua ajuda também. Com o Sr. Mendonça impossibilitado do juízo, estou assumindo a posse desse arraial. Se preciso, trarei mais soldados. Acalmados os ânimos, pois os três respiraram o ar da sinceridade recíproca, Severo olhou profundamente Tenjeje. O ouro está aqui, vocês estão ajudando a minerá-lo. E sabem onde está armazenado o que já foi catado? Não era uma pergunta. Era uma dedução, analítica e sensata. Não havia ameaça nas palavras. Prosseguiu. Sem o ouro vossa vida não vale nada e minha função menos ainda. Se nos unirmos, todos ganharemos. Não havia como discordar. O senhor tem razão, comentou Zanjiji, logo completando. O Tenjeje vai mostrar onde está. Vou sim. Agora mesmo. Não seria aconselhável. O ouro está escondido e seguro. Se tirar de lá, só muitos soldados poderão dar segurança. Para ir até lá, será preciso disfarçar que vamos caçar, andar pelo mato, com armas e comida nos bornais, para não levantar suspeitas. Iremos amanhã, cedinho. Aí o senhor arruma um lugar seguro para guardar o ouro. Quando o dia amanheceu, Tenjeje já havia preparado os apetrechos da caça. Severo, as armas. Partiram. No caminho, não muito distante dali, o jovem iorubano acendia uma fogueira aqui, outra ali, mais uma acolá. Severo, intrigadíssimo com aquilo, nada disse, porém. Em menos de uma hora chegaram próximos a uma pequena caverna. Por perto, vestígios de inúmeras fogueiras. Sem dizer palavra, Tenjeje adentrou numa parte do mato, onde a vegetação era espessa e dali trouxe um tacho de cobre e vários pedaços de madeira com sulcos cavados, a canivete ou a faca. Esclareceu. As fogueiras que fiz são para despistar as que são feitas aqui. Mas o que fazem com o fogo? Zanjiji aprendeu desde menino e é que o Sr. Mendonça não trouxe mais lição da terra dele, sobre como derreter ouro e fazer pedras,
usando essas madeiras com as cavidades que se vêm de forma. Severo estava atônito. Nunca lhe ocorrera tal engenhosidade. Sem poder conter-se, exclamou: as rapaduras! Então é assim que são feitas. Como é que não pensei nisso, antes? Como é que não me ocorreu averiguar que processo era usado? Meu Deus! Meu Deus! Dessa forma, naquele preciso momento, estava sendo oficiosamente inaugurada a primeira fundição de ouro no Brasil. A história, no seu curso inexorável, teve ali importantíssimo instante, que iria transformar o futuro da colônia e também de Portugal, com respingos em outros países da Europa. E apenas duas almas foram testemunhas disso. Encarnadas. Na verdade, do plano espiritual, há tempos caravanas de mensageiros celestiais vinham estagiando naquelas terras, sob orientação do plano maior, de forma que ela, a história, seguisse o curso de progresso elaborado por Jesus, governador terreno, por delegação divina. A partir daquele tosco processo de fundição do ouro, com a oficialização da mineração, levas incontáveis se precipitariam para aquela região, ora chã, ora montanhosa, ora de campinas, ora de riachos e cachoeiras, mas sempre tão gentil. Realidade histórica. Só em 1720 Portugal oficializaria as casas de fundição, paralelamente implantado normas rígidas de fiscalização. Nos primeiros 20 anos de mineração, sob controle precário e à sombra do contrabando, imensas fortunas se formaram. O que levou o tráfico de escravos africanos, igualmente sem fiscalização eficiente, a crescer de forma cruel. E que ninguém desconheça. Não havendo, definitivamente o acaso, grandes movimentações de pessoas são sempre supervisionadas pela espiritualidade amiga. Milhares de acontecimentos, individuais e coletivos, emergem das emigrações, mudança voluntária de país, das imigrações, deslocamento de indivíduos para um novo contexto geoeconômico, e das migrações, deslocamento definitivo de população de uma região para outra ou de um país para outro. No novo panorama que surge, o relacionamento interpessoal promove incalculáveis oportunidades de reajustes, que são aproveitadas, uma a uma, a benefício dos personagens nelas envolvidos. Assim, ninguém deixa um país e vai para outro, aleatoriamente. A natureza, pródiga como sempre, na região das minas, ofertou a todos que nelas trabalhassem um sublime porvir de realizações, desde que se amassem uns aos outros, como a si mesmos, segundo o conselho de Jesus. Deus, o Criador de todas as coisas e a inteligência suprema do universo, não deixaria mesmo que sua obra, do macro ao microcosmo, aí se incluindo todos os seres vivos, dos dinossauros às bactérias, em suas rotas evolutivas supervagassem no tempo, quais penas soltas das aves, ao sabor dos ventos. Não exageramos quando registramos que ali iniciava a história, a trajetória de progresso que iria reformular a civilização no mundo todo. Com efeito, o ouro, abundante no Brasil, aqui não permaneceria. Trasladado para Portugal, cuja corte empobrecido e faminta de mordomias a ele se aferraria qual ave de rapina, também ali não se prestaria ao empuxo dos grandes avanços materiais humanos, antessala dos espirituais. Agregando-se à Inglaterra, quase que com subserviência, em troca de segurança e manutenção do ilusório padrão de riqueza, as autoridades lusitanas transfeririam para a velha Albion, nome tradicional da Grã-Bretanha, desde Ptolomeu, aquilo que lhe poderia ser frondosa e frutífera árvore, nos gloriosos destinos pátrios. A alavanca do progresso humano, representada pela Revolução Industrial, com o seu elenco de engenhosas e fantásticas invenções, fruto das custosas pesquisas que o ouro brasileiro financiou. Não podemos, sob pena de otimizar a leviandade, afirmar quaisquer dados sob decisão tomada pelo plano celestial. Contudo, com o respeito necessário, talvez seja-nos dado supor, com redobrada cautela, que o berço dos inventores ingleses,
de início, provável tivesse mesmo sido programado para ser lusitano. Mas, se isso não aconteceu e como nada se perde na natureza, a origem do fulcro do progresso material humano, delineado e perimetrado por inteiro sob orientação do Cristo de Deus, apenas mudou de endereço. Pois foi sob o comando do Mestre que, a partir do século XVIII e século XIX uma égide de espíritos, em reencarnando na Grã-Bretanha, trouxe para a Terra um sem número de invenções, que alavancou o progresso mundial. Com isso, menos ásperos os caminhos dos homens, submetidos todos que somos às provas e expiações, todas, decorrência do nosso passado individual e coletivo, nele trilhando multiplicados descaminhos. Olhando hoje para o passado, não tão distante, do início da Revolução Industrial, seu fantástico progresso, proporcionando tanto conforto material, qualidade de vida, na verdade foi excelente oportunidade desperdiçada. Com ela, a humanidade deveria equilibrar-se socialmente. Não foi o que aconteceu. O mundo logo se dividiu em países ricos e países pobres, menosprezando o exemplo da natureza, que a todos fornece, gratuitamente, o mesmo ar e a mesma água. O ouro já minerado e fundido, numa estranha, mas segura coincidência, qual a de retornar à origem, estava escondido na terra, por baixo dos vários montes de cupim ali existentes, os quais deixavam entrever que por ali, os insetos estavam sempre a revolver a terra. O despistamento era perfeito. A ninguém ocorreria procurar ouro debaixo de cupinzeiros. Essa forma eleita por Mendonça, para proporcionar segurança àquele tesouro, sobre o qual exercia posse, mas que, em contrapartida, sobre ele também exercia fascínio, a ponto dele, ser escravo. Severo mal conseguia falar, diante da quantidade de ouro que Tengeje indicou estar ali oculta. O jovem desenterrou uma barra, totalmente coberta de uma grossa camada de lama escura. Limpou-a como podia e entregou-a ao senhor. Severo, pegando a barra, de aproximadamente 1 quilograma, não conseguiu disfarçar um devaneio e acariciando-a, murmurou. Na capital, tu me abrirás as portas do palácio e minha será a atenção de el-rei. Tengeje pediu ouro de volta. Severo, a contragosto, aqueceu. Tengeje deu um banho de lama escura na barra e enterrou-a. Retornaram ao arraial, tendo feito disparos a esmo em alguns pontos do caminho, para não levantar suspeitas daqueles que não faziam parte daquela comunidade. Desinteressado e quase que por acaso, e sem qualquer pendor para a caça, Severo matou algumas pobres aves, aliás, nem mesmo adequadas para alimentação. Arriscando-se, Tengeje advertiu-o. O senhor me desculpe, mas não recomenda atirar a vida sem necessidade. O que, então? Agora estás a me repreender? Não, senhor. Jamais. Acontece que o mato é a casa dos bichos que andam e voam, assim como nas águas moram os peixes. Invadir esses locais e matar alguns dos seus moradores, sem justa razão, desgosta muito ao Marum, que é o grande pai. Aí, as almas da floresta, que gostam dos bichos, ficam sentidas. Almas que gostam de bichos? Estás maluco? O senhor não vê que as árvores protegem todos os bichos? Pois não é de se admirar que muitas almas também morem nas árvores. Muitos bichos estão treinando, para um dia, ser gente, assim como o senhor. Ah, é? E tu, não foste um deles? Fui, sim senhor. E já fui branco também. Não andei direito, judiando dos mais fracos, bichos e gente escrava, e agora volto preto, para continuar treinando. Treinando para quê, ó rapaz? Para ser bom. Severo emudeceu. Experimentou grande desconforto íntimo. Estás imprudente, desconversou, procurando equilibrar a desvantagem na qual as palavras do ex-escravo puseram. Tome cuidado daqui para frente com o que dizes,
pois se os padres te ouvem, arderás no fogo purificador. Chegando à Vila Rica, Zanjiji esperava-os, aflitíssimo. Mendonça expirava. Inevitável desenlace próximo. Severo adentrou na tosca residência sede do arraial, composta de uma só dependência. Grande sala, improvisada de cozinha, sala de refeições, sala de estar, dormitório e escritório. Dirigiu-se à cama do moribundo. Os olhos de Mendonça nem estavam abertos, nem fechados, não piscava e sequer mexia um único músculo, a não ser quase imperceptível arfar, após longos intervalos e curtos haustos. Todos ali intuíam que Mendonça tinha poucos minutos de vida. Ninguém conseguia dizer palavra. Foi ele que falou, a custo em surdina. Excelência. Excelência. Severo aproximou-se. Mendonça, a custo, falou. Minha mulher e a filha moram na Espanha, na cidade de Cádiz. Ante o espanto de Severo, explicou. Minha esposa é portuguesa. Casamos em Portugal e vivemos lá há algum tempo. Quando tivemos uma filha, doentinha de nascença, muito doentinha, imaginamos que na Espanha a criança se curasse. Mas lá piorou. Não consegui emprego nem recursos, sendo hospedados precariamente por alguns parentes meus. Um doutor indicou um hospital, lá na cidade do Porto, em Portugal, único onde ela poderia ser tratada, mas com muito dinheiro. Por isso vim para aqui, em busca de recursos. Talvez já esteja me esperando, para onde estou indo. Quero fazer um último pedido. Vossa Excelência me atende? Ora, pois, homem. Por Deus, diga lá o que queres. O ouro. O ouro é meu. Quero para mim. Mas vejo uma quadrilha em volta dele. São ladrões perigosos. Aparecem e desaparecem no ar. Fique em paz, homem, que cá meus soldados acabam com eles. Não, seus soldados não os veem. São almas penadas. Severo persignou-se e determinou a Tengegê, corre vá buscar um padre. Alma nenhuma, afirmou Severo, rouba ouro ou qualquer outra coisa, aliás, já providenciei que os padres façam orações diárias por aqui. Fique tranquilo. Pois essas almas de que falas serão as primeiras freguesas dos padres, que por sinal, acabam de chegar. Meu pedido. Ah, sim. Qual é? Que o meu ouro seja entregue para minha família. Minha mulher se chama Veridiana. Veridiana Raquel Y. Mendonça. Imagino que ainda mora na cidade de Cádiz, logo na saída da cidade, para quem vai a São Fernando. Jure o meu testamento. Que levará o meu ouro para elas. Severo sentiu um tremendo mal-estar. Recusar um pedido de moribundo era tido a conta de pecado mortal, passagem de ida sem volta para o inferno. Mas, também, jurar em perjúrio era igualmente catapulta para as fogueiras eternas das almas sem perdão. E o ouro? Tinha que ser só seu, ou melhor, tinha que reparti-lo apenas com el rei. Tengegê e Zanjiji olhavam no fixo, quais pétreas testemunhas cartorárias, diante de um contrato a ser celebrado, entre a vida e a morte, ou então, entre ele, Severo, saudável e com poder, e Mendonça, moribundo e completamente desamparado, indefeso. Agiu por impulso. O que for de direito será feito. Juro. Mendonça já não ouvia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Os padres, também testemunhas dos últimos instantes de vida do espanhol, pouco entenderam do que ouviram. Por dever de ofício, ministraram-lhe a unção dos enfermos, pronunciando as palavras sacramentais adequadas. Zanjiji e Tengegê aproximaram-se. Zanjiji colou a testa do morto, assim permanecendo por um minuto, mais ou menos. Após, Tengegê repetiu o mesmo gesto,
oriundo do cerimonial Yoruba, a alma que retorna ao céu. Severo ajoelhou-se, fez o sinal da cruz e orou 3 Ave-Marias. Capítulo 7. Gratidão. Gratidão. 5 meses após, Severo já conseguira estocar grande quantidade de ouro e por isso decidiu que era hora de contemplar Sua Majestade com aquele régio presente. Chamou Henrique, Zanjeji e Tenjeji e conduziu-os à área de fundição. Aliás, seus filhos permaneciam a maior parte do tempo naquele sítio, já que Severo não confiava em mais ninguém, quanto ao inventário do ouro que ali vinha sendo fundido e estocado. Determinou-lhe que permanecesse à frente do comando do arraial, pois iria, ele próprio, comandar a entrega do ouro ao rei. Sei que com você aqui, meu filho, haverá honestidade. Dirigiu-se enérgico aos 2 africanos. Quanto a vocês, respondem pela vida do meu filho e pelo ouro que aqui for guardado. Quando eu regressar, vocês poderão partir para sua terra. A vida de vocês todos, africanos, pela vida do meu filho. A liberdade de todos, também, pelo ouro que lhes entregarei. Como metade da escolta que dispunha, partiu no dia seguinte. Ao chegar ao Rio de Janeiro, recebeu um pedido de audiência de Joaquim, que estava naquela cidade aguardando-o. Marcou a audiência para dali 3 dias. Nesse interim, despachou um mensageiro para Lisboa, levando expediente secreto ao rei. Nesse expediente, dava conta das grandes quantidades de ouro existentes no arraial, ao qual batizara de Vila Rica, fazendo celebrar missa, durante a qual foi hasteada a bandeira lusitana, decretando posse de tudo ali. A bem da verdade, diga-se que Severo, homem extremamente perspicaz, sabedor que os piratas já sabiam do engenhoso segredo das rapaduras de ouro, deduziu que o Atlântico se tornara pequeno para que nele navegasse, indeniza os ladrões que o infestavam. Igualmente, deduziu que se até a tal mulher do cais, no porto, já conhecia tal segredo, sem a menor dúvida, muita gente também o conheceria. Por isso, na sua carta, informou que aguardaria no Rio de Janeiro a chegada de forte escolta, em reforço a que já dispunha. Dizia mais, de caso pensado: piratas, Sua Majestade, os há em grande quantidade, não apenas os de mar, mas de terra também. Estes últimos, os que aqui têm chegado, têm-os escorraçado, mas a turba que para que acorre aumenta dia a dia. Assim, encareço suas ordens no sentido de que sejamos contemplados com um batalhão digno de valorosos soldados lusitanos, fortemente armados e municiados, bem como equipamento para melhorar a extração do ouro, e garantir-lhe a posse, que é de Portugal, como tudo mais nestas terras. Terminou a carta, ladino. De gosto, alma e coração, quero passar às mãos de El-Rei o não pouco ouro, que de lá trouxe. Tal presente aduzia, sem guarda reforçada, correrá o risco de trocar de mãos, em plenas águas atlânticas, infestadas estas de piratas. Jogava com a cobiça humana. E ganharia. Excelência, Deus vos proteja. Estou esperando-vos há semanas, choramingou Joaquim, ao iniciar a audiência. Para qual propósito? Respondeu Severo, rude. Vossa Excelência bem o sabeis. É uma bela atrapalhada, esta, do teu filho. Se é ao rei souber que queres desviar o ouro da corte para os piratas, não sei, não, talvez tu vás para as masmorras. Joaquim, decidido a não fraquejar, enfrentou-o. Melhor a prisão do que o além. Ameaçar, a mim, que sou bastante emissário de El-Rei. Não me refiro a Vossa Excelência, mas a vossa filha, que se enamorou de Quintino e prometeu matar-se, caso ele morra. Como vê, Excelência, esta embrulhada, armou aos 2, não nós. Pela boca dos vossos filhos vazou a notícia de vosso ouro, em forma de rapaduras, pelo que, como já sabeis, andei fazendo uma atrapalhada dos diabos, invadindo vossa quinta, do que me penitencio.
Este é um ponto que a justiça da nossa terra decidirá, no tempo certo. Mas não admito que culpes meus filhos de nada. Se nos debatermos em achar culpados, onde isso irá terminar? Não será melhor atender esse pirata e resolver tudo de uma vez? Quem te disse que piratas se contentam com uma recompensa? Fiquei sabendo que se os atendermos, jamais estaremos seguros, eu, tu, nossas famílias. Estarão sempre nos chantageando. Tendes alguma razão, mas, o que podemos fazer? Só há um jeito. Sequestrar o sequestrador, o pirata. Mas não há alternativa. A vida do pirata-chefe pela do teu filho. Por mais que Joaquim argumentasse, tentando demover Severo daquela arriscadíssima empreitada, para Quintino, não o conseguiu. Sabedor que um contato dos piratas deveria ser feito com Joaquim, no porto do Rio de Janeiro, Severo requereu uma reunião confidencial com o governador. Excelência, tenho grande zelo para com o tesouro real. A autoridade mexeu-se na cadeira, em extremo desconforto. Ainda há uma semana, quando aqui cheguei, despachei um mensageiro para Lisboa, levando expediente secreto para El Rei, dando conta das grandes jazidas de ouro existentes lá nas minas. O governador deu um pulo, não se contendo, olhos arregalados. Severo, impassível. Prosseguiu. O ouro, que é de Portugal, está sob cobiça dos piratas, pois algum alcaguete deixou transpirar tão importante descoberta. Temos que pedir reforços, bradou o governador. Já o fiz. De Vossa Excelência, no momento, preciso de uma operação marítima militar delicada, delicadíssima. O que Vossa Excelência determinar. Pois bem. Há um pirata que sequestrou meu futuro genro e pede ouro, como resgate. Quero eliminá-los, a todos. Aos piratas e ao genro. Severo fulminou o patrício com o olhar. Ora, não brinques. O pirata-chefe e seus comparsas. Narrando os detalhes que Joaquim lhe passara, foi combinada uma armadilha para aprisionar os piratas. Joaquim de nada seria informado, para não atrapalhar o plano. Seria apenas usado como intermediário do resgate do filho. De fato, em poucos dias, os piratas contataram com Joaquim, marcando um encontro no porto do Rio de Janeiro, dentro de 2 dias. Severo quis testemunhar os acertos para o resgate e foi com Joaquim ao local indicado pelos piratas. Lá estava a mulher que Joaquim via em Lisboa e que dera a primeira notícia do rapto de Quintino. Conversaram e foi decidida a entrega do ouro restante na noite seguinte. Instruído por Severo, Joaquim informou que o ouro já estava à disposição deles, no porto de São Gonçalo, cidade situada na orla da Baía da Guanabara, no chamado maciço de Niterói, permeado este de colinas, à época, pequeno povoado pertencente à jurisdição de Niterói. Como a mulher ficasse desconfiada quanto ao local, Severo interferiu e justificou. Se fizermos essa operação no Rio de Janeiro, vai chamar a atenção das autoridades. Já em São Gonçalo isso não acontecerá. Ali, à meia-noite, como sugiro, faremos a troca, do raptado pelas rapaduras. Também mudamos nossos planos, falou mansamente a mulher, acrescentando. Agora, queremos 15 rapaduras, desde que cada uma tenha 1 quilograma de ouro. O ouro que o pai do Quintino nos deu, foi gasto com essa demora e a viagem até aqui. Joaquim ia protestar, mas Severo adiantou-se e concordou. É que, novamente jogando com a cobiça humana, deduziu, com acerto, que os piratas viriam num único navio, para não terem que dividir o resgate, como era a lei dos piratas, quanto a Ambutim. Na noite seguinte, a ausência do luar e o céu fechado, foram aliados não intencionais de Severo. Numa bem equipada canhoneira, acendendo apenas a metade dos lampiões, e mesmo assim com luminosidade fraca, aguardou a chegada dos piratas.
Quando estes se aproximaram, a considerável distância ancoraram e passaram a trocar sinais previamente combinados. Decorrida 1 hora, como combinado, aproximaram-se. Joaquim, sem se dar conta da operação tramada, tremia. Percebendo-lhe o nervosismo, Severo acalmou-o. Fique em paz, homem. Teu filho logo estará contigo. O combinado era que uma canoa sairia de cada navio, para encontrarem-se no meio do percurso entre os barcos, quando o ouro deveria ser entregue aos piratas. A seguir, poderiam ir até o navio pirata, para apanhar Quintino. A canoa do navio de Severo, contudo, saiu antes, tendo 6 remadores, guardas, na verdade, e por isso aproximou-se do navio dos piratas, quando a canoa deles mal acabara de iniciar o trajeto. Um dos guardas gritou: Temos cas rapaduras para o capitão. Sem perda de tempo, surpreendendo os piratas, entregaram 5 barras de ouro. Os piratas voltaram e os entregaram ao seu chefe. Os guardas, escolhidos a dedo por serem exímios atiradores, disfarçados de pescadores, levavam suas armas sob os bancos da canoa. Joaquim desconhecia isso. Com jeito, usando apenas as mãos, fizeram a canoa ir se aproximando do navio dos bandidos. Um dos guardas gritou para o capitão do navio dos piratas: Nosso chefe pede para Vossa Senhoria colocar o jovem Quintino aqui na nossa canoa e então ele mandará outra canoa, trazendo as 10 rapaduras que faltam. Não foi isso o combinado. O ouro todo pelo rapaz. Joaquim não se conteve. Mas, Vossa Senhoria, já demos a 1/3 parte e nós nem vimos meu filho. Não seja por isso. Mediante ordem do capitão pirata, Quintino foi trazido, amordaçado e com os punhos amarrados. Joaquim implorou: Deixem o menino conosco e o resto do ouro logo estará aqui. Impacientando-se, o pirata arriscou. Imaginava que a vida de Quintino não seria posta em risco em nenhuma tentativa de burlá-lo. A canoa com os guardas havia se aproximado um pouco mais. Afagando as barras de ouro, o chefe dos piratas desconcentrou-se da segurança, desapercebendo que a canoa com Joaquim estava agora a menos de 10 metros do seu navio. Quintino foi posto na canoa do pai, que abraçou e dele não se desgarrou. Um pirata estava com um mosquete apontado diretamente para a cabeça do sequestrado. O pirata-chefe advertiu: Não tentem nenhum golpe contra nós, senão, o jovem será o primeiro a viajar para o inferno. Nossa canoa irá buscar as 10 rapaduras que faltam. Só depois vocês serão liberados. Contava ele com o zelo que o próprio pai teria para com o filho, não permitindo mesmo que o trato fosse descumprido. Mas Severo dera ordens expressas para os guardas. Assim que Quintino estiver na canoa, atirem no capitão. Esse seria o sinal para os canhões reais liquidar com os piratas. A seguir fingiu que arrumava as sandálias e num gesto certeiro, dirigiu o mosquete para o pirata que ameaçava Quintino e disparou, mesmo sem ângulo adequado, mas acertando em cheio no bandido, que teve morte instantânea. De qualquer forma, o sinal fora dado. Remando vigorosamente, os guardas alcançaram a canoa dos piratas e os eliminaram. Logo, saíram da linha divisada do navio pirata, que em menos de 3 minutos foi impiedosamente alvejado por 3 canhoneiras. Severo planejara mesmo atacar os piratas de qualquer forma, mesmo com risco de perder Joaquim, Quintino e seus guardas. Para tanto, solicitara que 3 canhoneiras lhe dessem poder de fogo, capaz de liquidar os bandidos, sem possibilidade de fuga. Como as canhoneiras são ligeiras, caso os piratas conseguissem se safar dos tiros de canhão e fugir, seriam facilmente alcançados, antes mesmo de sair da Baía da Guanabara. Esse o plano que prosperou. O barco dos piratas, sofrendo avarias de monte em chamas, logo afundaria. Surpreendidos, os piratas sequer tiveram tempo de reagir.
Os que puderam, e foram pouquíssimos, atiraram-se ao mar. Em meio ao inferno das labaredas, com alguns piratas gravemente feridos e quase à morte, ouviu-se o grito estentórico do capitão. Miseráveis! Vocês roubaram nosso ouro. Traidores! Abraçado às 5 barras de ouro, sob cujo fascínio descuidara da segurança do seu navio e da sua tripulação, o pirata, perdendo o senso da realidade, olhava embevecido ao ouro, que mais reluzia sob o clarão das chamas. O deslocado bandido teve ali encerrada a sua existência de vários crimes hediondos, imaginando, em desvario total, que seu navio logo teria todas as chamas apagadas pelo mar. Sequer deu-se conta que isso representaria seu fim. Absolutamente hipnotizado pelo ouro que lhe pesava nas mãos, afundou com o navio, alheio aos pungentes quadros à sua volta, com tantos homens desesperados, a gritar de dor e agonia, ante o pavor da morte, que inexorável, alcançou-os. Como tiro de misericórdia, um último projétil pôs fim à longa carreira de assaltos daquela triste embarcação, cuja tripulação a morte também desmantelara. E assim, de forma melancólica, para o fundo do mar foram seus escombros. No quase sempre insondável abismo marinho, por certo alguns séculos haveriam de passar, antes que se diluíssem os fluidos negativos que os imantavam. Mesmo vendo ir a pique a nau pirata, Severo, agora travestido de grande almirante, segundo se autodenominara, determinou ao pessoal de ataque que gastasse toda a munição sobre ela. Mas, senhor, indagavam aflitos os canoneiros, atacar o quê? Eis que o navio já afundou. Não importa. Sei o que faço. Lancem fogo naquela direção. Os homens, mesmo nas sombras da noite, entreolharam-se com os olhos, sob o sinistro brilho das tochas, estabeleceram instantâneo entendimento. O objetivo de Dom Severo era liquidar os inúmeros possíveis náufragos. Espantosamente cruel. Miquéias, o chefe dos canhões, agindo também de pronto, num gesto de perícia, alterou a inclinação das armas, fato só percebido pelos atiradores. Estes captaram a intenção do chefe e a ele se solidarizaram. O gesto demonstrava respeito à lei dos mares, de todos os tempos, que proíbe crueldade para com as vítimas de qualquer tipo de naufrágio, mesmo que se tratando de inimigos, ou conforme ali, de piratas. Assim, sabem os marujos que o mar é um dos grandes justiceiros do mundo e não necessita de carrascos, aos quais, inclusive, cedo ou tarde, alcance e leciona-lhes fraternidade. No caso, em dolorosa lição. Propositalmente, a munição foi toda gasta, mas os tiros, lançados a esmo, não caíram nas proximidades de onde alguns poucos piratas ainda se debatiam em desespero, diante da morte iminente. Apenas 2 piratas se salvaram, por uma conjunção de fatores. Em primeiro lugar a escuridão, além disso, não tinham se ferido, eram exímios nadadores e pequenos pedaços de madeira serviram-lhes de prancha, para manterem-se boiando com menos esforço, empregando suas forças, sim, para se afastarem o mais rápido possível daquele inferno paradoxal de chamas em meio a tanta água, reunidos em triste e mortífera simbiose. Ninguém viu que uma terceira canoa, oculta pela escuridão, com uma mulher remando-a, tirou-os do mar. A mulher a tudo assistira. Odiou Severo. Quando Joaquim subiu a bordo da vitoriosa canhoneira, seguido de Quintino e dos remadores guardas, Severo aguardava-os, pomposo. Personificava o grande combatente, após vitória espetacular. Trêmulo, em estado de choque, Joaquim aproximou-se. Tu te portaste 1000 vezes pior do que aquele pirata. Jogaste com a vida do meu Quintino, com a minha e daqueles pobres remadores, cuja consciência, certo, compraste. Não te mato porque sou cristão, mas antes, principalmente, porque não tenho cá uma arma. Bem ingrato me sais desta empreitada, que o maluco do teu filho arranjou. Então é assim que me agradeces.
agradecer-te. Homem, olha para lá, onde mandaste as balas dos teus canhões explodir os pobres marujos. Esta é a primeira vez que o mar vê, com repúdio e vergonha, alguém atirar em pobres marujos com canhões. Pobres marujos. Perdeste o senso, de vez. São, ou melhor, eram piratas cruéis, que já mataram muita gente e por pouco não cortaram a goela do teu linguarudo rapaz. E vens me acusar, a mim, de crueldade. E se meu Quintino morresse? O mundo ficaria livre de língua solta. Quintino, até então refreando a raiva crescente que o invadia, não se conteve num gesto felino, facilitado pela sua juventude e pelo bom estado de saúde em que surpreendentemente se conservara, alcançou Severo, esganando-o. Foi contido por marinheiros que, tensos e assustados, a tudo assistiam. Deram-lhe uma pancada na cabeça, tonteando-o. Cambaleando e fazendo volta sobre o próprio eixo, acabou por cair. A corrente-se infame, determinou Severo, com o olhar incendiado de ira e a voz rouca, que lhe saiu a custo da garganta. Agora foi Joaquim quem partiu agressivamente para cima de Severo. Sem a agilidade do filho, com facilidade foi impedido. Os dois. Aos purões com os dois, gritou Severo. O governador não quis se indispor com o intendente Mor, mas mesmo assim o aconselhou. Não será de bom tom que Vossa Excelência faça os dois patrícios parecerem bandidos. Concordo que não se lhes assiste direito de te agredir, mas também não é prudente tratá-los como foras da lei, que lá isso são os piratas, que o inferno os acolha, não eles. Se me permites, melhor será repatriá-los. Com urgência, pois não? Tens razão, Excelência. Eu próprio os levarei e entregarei à justiça. Assim, requisito forte escolta para comigo ir à pátria, entregar a Sua Majestade o ouro que Portugal tanto necessita, para sua glória, para sua paz. 2 dias após, 3 navios estavam para partir para Portugal, sob comando de Severo. O ouro já estava a bordo, acompanhado de mais de 100 carabineiros. 2 prisioneiros, mantidos em dependências fechadas, iam também. Pai e filho, Joaquim e Quintino. Severo estava radiante, pois era grande a saudade da família. Além disso, levava uma carta oficial do governador ao rei, relatando com detalhes o aniquilamento dos piratas, perigosos inimigos de Portugal, aos quais Dom Severo esmagara, com bravura indômita. Em post-scriptum, o governador, com humildade crescente e devoção à Sua Majestade, pedia permissão para sugerir que o ilustre intendente Mor das Minas, Severo Cantilhão, fosse laureado com alta comenda lusitana, pelo tanto amor à pátria, eis que arriscar a própria vida em boa defesa do tesouro de El Rei. Mas os fados nem sempre seguem os roteiros desejados. Faltando pouco menos de 1 hora para a partida, chegou o estafeta da Vila Rica, mandado por Henrique, trazendo expediente ultra-secreto para Dom Severo, intendente Mor, emissário no Brasil do rei de Portugal. Ao abri-lo, Severo empalideceu. Dava conta de grande assalto ocorrido no recém-inaugurado arraial, sendo que os ladrões haviam levado todo o ouro estocado, que já não era pouco. Trepida por aqui a ordem e a lei, concluía Henrique, em tom temerário. Severo mudou os planos. Cancelou sua ida a Portugal e solicitou ao governador que nomeasse alguém de alta confiança para conduzir o ouro para Lisboa e entregá-lo a El Rei. 50 guardas fariam a escolta do ouro até Portugal, a ser levado em esquadra. Os outros tantos os levou consigo de volta ao arraial. Avisou a autoridade. Irei à Vila Rica, mas logo retornarei. Nesse interim, peço a Vossa Excelência que mantenha os prisioneiros em palácio, cerceada a liberdade deles de ir e vir. Sem poder sequer disfarçar a angústia que lhe ia na alma, Dom Severo contratou mais guardas, formou forte contingente de mosqueteiros,
às pressas, equipou-os bem e partiu. Com o coração cheio de ódio dos ladrões, que tinham roubado o seu ouro, as saudades da família eclipsaram-se. Aliás, Severo tinha mesmo saudades da família, mas estas tinham a duração do relâmpago. Invadiam sua alma no instante, mas logo se desvaneciam. Assim como à noite os relâmpagos são tragados pela escuridão do céu sem lua e sem estrelas, nele a lembrança e a saudade da mulher e das duas filhas logo eram sobrepujadas pelo invencível e eterno clarão do ouro polido. Capítulo 8. A cor, o som, e a voz do ouro. O desejo de fortuna cria sonhos pesadelos que andam de par em par com a cobiça pelo ouro, que não foi colocado na terra, sem um bom propósito, como todas as demais criações de Deus. Até aqui, o maior emprego do ouro tem sido aplicá-lo em joias, moedas. Foi eleito o padrão monetário das nações, sendo que a produção mundial hoje se encontra, quase que integralmente, em depósito nos bancos, majoritariamente dos países ricos, como lastro financeiro. E esse é um dos tristes equívocos do homem. Tirar um bem do seio da terra, onde dormia sono milenar, para mantê-lo ocioso, em cofres inexpugnáveis, sabe Deus até quando. Sem exagero, pode-se até imaginar que o ouro, ao ser encarcerado eis que é mantido em segurança pelos meios mais sofisticados de segurança anti-roubo, até parece que é considerado como um mau elemento, ele que, na verdade, pelas suas características, situa-se entre os melhores elementos naturais. O ouro, esse mal compreendido presente divino, em estado puro, vem sendo, desde há muito tempo, se não o mais, um dos mais cobiçados dentre os frutos colhidos da terra, graças às suas excepcionais propriedades. Densidade, ductilidade, elasticidade, flexibilidade, sendo inalterável ao ar e à água, em qualquer temperatura. É o mais maleável de todos os metais. Presta-se a formar liga com vários outros elementos naturais cobre, níquel, prata, etc. No dealbar dos milênios por vindouros, outra será a realidade terrena, constituindo-se em tristes lembranças o mau uso feito pelo homem de tudo aquilo que o Criador citou no planeta e ofertou-lhe. O verdadeiro uso do ouro, benéfico, ainda não foi totalmente descoberto pelo homem, cuja moral, envolta em cobiça, embaça a inteligência, esta com a capa da ganância do e pelo poder. Quando o coração do homem despertar para o entendimento de que Deus é a inteligência suprema do universo, fará humilde conjetura, diante de quaisquer seres ou materiais, até que, muitas das vezes, em apressado juízo, considerados imprestáveis. Se Deus colocou isso no mundo é porque tem utilidade, se por enquanto não sei qual, não me assiste, em absoluto, o direito de desprezá-la, o tempo dirá para que sirva. De uma coisa, porém, estou certo. Tem objetivo, no mínimo, pedagógico. Insetos e plantas venenosas estão nesse quadrante. São seres primários, em árduas lutas evolutivas, sobrevivendo ao permanente ambiente agressivo em que se situam e assim mesmo vivendo pouco tempo. Metais, sob fundição, decomposição ou agregação a outros metais ou outros componentes, todos eles têm a sua dimensão de auxílio à vida na Terra. Jamais se deverá empregá-los como lastro monetário. O ouro, mudo no exterior, é talvez dos metais o que mais estrondosos ruídos promove no interior das almas que, sequiosas por possuí-lo, se deixam envolver pela ânsia de riqueza maior. Aí, perdendo o abrigo no seio da terra e ganhando cor e brilho pelo polimento, infelizmente se recobre de densa matéria fluídica, de que a cobiça humana é a fabricante maior. Tão estridente é o som do ouro na mente daqueles que sofregamente o buscam, ou dos poucos que o detêm, que uns e outros, desprezando-lhe a voz que recomenda emprego humanitário, quedam-se também surdos à voz da consciência. E, tal surdez, sempre deságua em tristezas, maiores ou menores, quando não, em tragédias. Chegando à Vila Rica, Dom Severo inteirou-se dos fatos ocorridos na sua ausência, tendo Henrique, fiel e zeloso subordinado.
Entre surpreso e feliz, constatou que seu filho e Tengege entendiam-se bem. Entre Henrique e Tengege havia se estabelecido forte amizade, fruto da empatia espiritual que de início brotou entre eles. Jovens, de culturas diametralmente opostas, essa diferença foi o fiel da balança que equilibrou a pungente disparidade social entre ambos, harmonizando-lhes o convívio. Na exuberância das montanhas, cachoeiras e matas, até então quase que intocadas, quais testemunhas vivas da prodigalidade da natureza para com os homens, com maior influxo espiritual aquelas duas almas se aproximaram. Revitalizou-se, ali, em pleno sertão bravio, o axioma formal que reza: os contrastes se atraem na razão direta das suas diferenças. Na verdade, sintonia espiritual sobrepujando diferenças sociais. Um fato extraordinário deixou Severo perplexo. Embora soubesse que cedo ou tarde haveria grande influxo de gente para ali, não esperava que isso acontecesse tão depressa. Com efeito, a Vila Rica já contava, nesse pouco tempo, com centenas de aventureiros, maioria, europeus, muitos deles que estavam esparsos pela colônia e que, de uma forma ou de outra, para ali acorreram, ante a notícia do achado do ouro. Por mais que Henrique, Tengege e agora o próprio Severo diligenciassem para identificar quem havia roubado o ouro, nada conseguiram apurar. O roubo foi cometido com violência, pois todos os guardas do depósito onde estava aquela fortuna foram eliminados. Dos guardas restantes, a maioria desertou. Agindo com rigor, Severo implantou rígidas normas de segurança, inclusive fazendo um cadastro meticuloso de quem entrava e de quem saía da Vila Rica.